Meus irmãos, nós daremos essa noite continuidade, depois de um longo tempo, às nossas exposições no Catecismo Maior. Então eu peço que você abra o seu catecismo na pergunta 113. 113, nós estamos nela ainda. 113, e você observe aí a parte que nós iremos dar sequência, onde está escrito toda maldição, juramentos, votos, nesse trecho aí, porque a gente já trabalhou a primeira parte dessa resposta, que são os pecados proibidos no terceiro mandamento, e hoje nós veremos um segundo bloco de pecados proibidos no terceiro mandamento. Antes de ler, vamos mais uma vez ouvir o que diz a palavra do nosso Deus. Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Ouvir o que diz o texto bíblico sobre o terceiro mandamento, para você ter isso bem claro em sua mente. Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, versículo 7, assim diz o Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. E agora nós seguiremos vendo aqui os pecados proibidos neste mandamento. Vamos lá. Todos pegaram a partir de toda maldição, juramentos, votos. Essa é a parte da resposta que nós veremos. Então, vou ler a pergunta, vamos ler a resposta. E eu quero que leiam, por favor, até e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Onde tem aí? Aplicar mal os decretos e a providência de Deus. E tem... Não sei, peraí. Eu estou usando a tradução do comentário. É a partir da violação do juramento? Isso, a partir daí. A violação dos juramentos. Aí vocês veem até... toda a operação, juramentos. Isso. E aplicar mal os decretos e a providência. Como é que está na tradução aí? A má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. Pronto, mas não tem nada de providência aí, a descrição, providência... decretos. Pronto, até aí. É até aí que a gente vai hoje, se Deus quiser. Pronto, vamos lá. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Resposta. A violação dos nossos juramentos e votos todos lícitos e o cumprimento deles sem por coisas ilícitas. A murmuração e as queixas contra os decretos e as providências de Deus. Perfeito, até aí. Veja, o catecismo nessa parte fala sobre maldição. Meus irmãos, por maldição aqui, o catecismo quer dizer toda imprecação maligna lançada diretamente contra alguém. Lembre-se do que aconteceu, por exemplo, lá em 1 Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. 1 Samuel 17, 43. E eu peço que quem encontrar, leia. Você verá nesse texto um exemplo de uma maldição, no contexto que o catecismo está utilizando aqui. Essa imprecação maligna dirigida a alguém. Veja aí. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então veja, o que seria a imprecação maligna nesse contexto? A imprecação maligna, exemplificada nesse caso, é Golias declarando uma maldição contra Davi em nome dos seus falsos deuses filisteus. Esse tipo de maldição, ele consiste em desejar que a calamidade ou a destruição sobrevenha ao amaldiçoado, amparando esse desejo num apelo a Deus ou a alguma falsa divindade qualquer. Sim, também usar desse tipo de fala
mesmo utilizando o nome do Deus verdadeiro, também é pecaminoso. Aí talvez vocês perguntem, mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo então que imprecações são pecaminosas? E imprecações desse tipo são pecaminosas. Nós temos aprendido já por vezes em nossa igreja que nem todo tipo de imprecação, isto é, nem toda declaração de maldição, de juízo de Deus contra inimigos, ela é pecaminosa. Nem toda é pecaminosa. Como é que a gente pode comprovar isso? Nós temos várias passagens bíblicas que apresentam essa verdade para nós. Um exemplo muito bom são os salmos. Há muitos salmos que são assim chamados de salmos imprecatórios. Ou então, salmos que mesmo que eles não tenham boa parte do seu teor de imprecação, mas que em alguma parte dele aparece algum tipo de imprecação. Não apenas lá, irmãos. Os profetas também fazem imprecações. Nós já ouvimos isso em Jeremias mesmo. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, ele faz imprecações. Quando ele pronuncia, por exemplo, os seus ais, aqueles ais de maldição. Pense também no contexto apostólico. Paulo faz isso escrevendo aos Gálatas, nesse caso, referindo-se aos falsos mestres que estavam ali pervertendo a doutrina de Cristo, o Evangelho da Graça. Então, imprecação, essa declaração de juízo solene contra inimigos, ela não é pecaminosa em si, ou em qualquer caso. Em que tipo de caso isso é pecaminoso? Um exemplo que nós vimos agora há pouco, o caso de Golias. Então você diga, pastor, é pecaminoso porque ele fez em nome de falsos deuses. Também porque ele fez em nome de falsos deuses. Mas como eu falei, pode ser pecaminoso até mesmo em nome do Deus verdadeiro. Como é que isso pode acontecer? A imprecação, ela segue um padrão. A imprecação que Deus ordena, que está de acordo com a sua vontade. Uma das características de uma imprecação que Deus aprova é quando ela é declarada sobre inimigos que são incorrigíveis. Incorrigíveis. Você quer um exemplo de um inimigo incorrigível de nossos dias? O papado. Este é um inimigo incorrigível. Então, a fala da Igreja de Cristo deve ser como? Deve ser uma fala imprecatória, de desejo de que Deus exerça seu juízo contra este inimigo, porque é um inimigo incorrigível. E eu cito o papado como apenas um exemplo, por mais que seja um exemplo maior de falsa religião, mas todas as demais falsas religiões também. O islamismo é um inimigo incorrigível. Veja a diferença aqui. Uma coisa é você dizer o seguinte: eu oro ao Senhor Deus para que Ele salve papistas, que Ele salve muçulmanos e assim também Ele salve outras pessoas das demais religiões falsas. É legítimo orar pela salvação delas. Mas também é legítimo orar pela destruição da falsa religião delas. Então, nesse sentido, a imprecação se enquadra. Você ora para que haja a destruição da falsa religião destas pessoas. E é claro, aqui nós não estamos falando de uma coisa abstrata. Não é simplesmente orar pela destruição da religião, da falsa religião, à parte de pessoas. Pessoas estão envolvidas nisso, especialmente falsos profetas. Então, nesse caso, a ideia é: eu oro para que Deus destrua inimigos incorrigíveis, aqueles que abraçam, nesse caso, estou dando como exemplo a falsa religião, que abraçam a falsa religião, que abraçam o inimigo de Cristo e não se arrependem, nem querem se arrepender. Sobre estes eu oro imprecatoriamente. Percebe a diferença? Então, colocando isso de outra maneira, com outras palavras, a maldição proibida pela palavra de Deus, e o catecismo está ressaltando aqui, é a maldição ou imprecação que é contra aquele que Deus não amaldiçoou. Lembra do que aconteceu lá em Números capítulo 22 e também capítulo 23? O rei Balaque, ele ordenou Balaão a amaldiçoar o povo de Israel. Então, amaldiçoar o povo de Israel naquele contexto, certamente era algo pecaminoso. Porque ele estava, se ele tivesse feito assim, ele iria amaldiçoar a quem Deus tinha abençoado.
É diferente de você falar imprecatoriamente sobre quem já está sob a maldição de Deus. Como eu disse, inimigos incorrigíveis. Outra questão também importante sobre esse ponto, para a gente poder avançar, é que isso não deve ser motivado, meus irmãos, a imprecação, por um desejo de vingança pessoal. Por quê? Porque senão isso contraditaria a fala de Cristo sobre nós amarmos nossos inimigos. E as imprecações não contraditam amarmos nossos inimigos. Devemos amar os nossos inimigos. É claro que sim. Essa é uma ordem que aparece na palavra de Deus. O próprio Senhor falou sobre isso. Mas aqueles inimigos que permanecem incorrigíveis, que não querem se arrepender, nós oramos nesses termos: Senhor, se eles não se arrependerem, que o teu juízo caia sobre eles. Que o Senhor vingue o seu próprio nome. Percebe? É o nome de Deus que está em jogo aqui. Claro que, em alguma medida, nós somos beneficiados por isso, não tenha dúvida. Nós também somos vindicados, também existe algo aqui da ação divina em prol do seu povo, sim, também. Mas o propósito maior, o objetivo maior, é Deus glorificar o seu próprio nome na vingança que ele exerce contra os seus adversários. Então você não ora contra um inimigo de Cristo, tendo um prazer no seu coração, no sofrimento dele, se regozijando na morte dele, no mal que vem sobre ele. Não deve ser assim, porque isso vai contra o espírito do Evangelho. E eu sei, você pode dizer assim: pastor, é difícil. Claro que é difícil, irmãos. Nós somos pecadores. Toda atitude que nós demonstramos para com o nosso Deus diante deste mundo, ela está envolta, algum passo que a gente dá, alguma ação que a gente toma, ela está envolta ao pecado. Pense quando você vem todo dia do Senhor cultuar a Deus, aqui a este local. Você pode ter as intenções mais sinceras no seu coração, de querer cantar ao Senhor, de ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos. Esse sentimento pode ser sincero no seu coração, está presente. Mas nunca, em nenhum de nós, a nossa atitude de adorar a Deus, que é o principal alvo de nossas vidas, está completamente separado de qualquer desejo, de qualquer atitude pecaminosa nossa. Em outras palavras, até mesmo um desejo sincero de cultuar ao nosso Deus, de alguma forma está manchado pelo pecado. Está manchado pelo pecado. Então, sim, quando você for orar imprecatoriamente sobre o inimigo de Cristo, o inimigo da igreja de Cristo, isso pode, e muitas vezes sim, de fato, vai ser nebuloso no seu coração. Pode ser que em algum momento você esteja se inclinando mais a orar por causa de um desejo meramente pessoal, egoísta. E aí você tem que clamar a Deus por misericórdia: Senhor, me ajuda, que a minha oração seja motivada porque eu esteja querendo sangue pelo sangue, ver a maldade naquelas pessoas, no caso, o mal sobre aquelas pessoas, mas que eu esteja orando com a motivação correta, do Senhor ser exaltado, o Senhor derramar a sua justiça. Bem, na sequência, fala assim, na verdade, ainda ligado a essa questão da maldição. Veja, toda maldição, juramentos, votos, tudo isso daqui com esse caráter maligno. Deixa-me ler o que diz o nosso comentarista, o Johannes Gerhard dos Vos, sobre isso. Ele diz assim, por juramentos malignos, o catecismo quer dizer aquilo que é normalmente chamado de blasfêmia, isto é, tomar o nome de Deus em vão, em juramentos ou xingamentos, ou jurar em nome de divindades falsas. Ele está falando sobre algo que nós já trabalhamos algumas vezes aqui. É óbvio que este é um pecado terrivelmente comum, tão comum que a maior parte do povo hoje mal o leva em conta. Ele vai até citar aqui, como muitos estão tão acostumados a dizer impropérios que dificilmente falam por 2 ou 3 minutos sem violarem o terceiro mandamento mais de uma vez. E aí ele vai dar como exemplo, nos seus dias, quando escreveu esse comentário, de revistas e de outros tipos de livros mesmo, de formas das pessoas se pronunciarem, falarem, que de alguma maneira elas quebram o terceiro mandamento. A ideia dele aqui é a seguinte: ele está falando sobre ter se tornado culturalmente aceito e bastante enraizado em nosso contexto
se usar o nome de Deus em vão, falar o nome dele sem o menor temor e reverência. Ele diz assim ainda, ainda mais fundamental é a sua explanação teológica, a saber de que o falar blasfêmias procede de uma personalidade, guarde isso, de uma personalidade alienada de Deus e de um coração profundamente depravado e corrompido pelo pecado original. Os crentes em Cristo devem estar sempre em guarda contra a tentação de fazerem concessões aos hábitos pecaminosos de fala do mundo. Vocês devem lembrar que nas exposições em Efésios, uma das coisas que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios é traçar um contraste entre a igreja de Cristo, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, e o mundo. Nós não andamos mais como o mundo anda. E isso envolve o nosso vocabulário. Em nossos dias, tem se tornado comum homens que foram ordenados, ministros do Evangelho, se pronunciarem publicamente em defesa do uso de palavrão. Como se fosse legítimo um crente usar palavrão. Sim, há quem defenda isso. Não só defenda isso no sentido de que ele faz uma fala a favor, mas ele tenta construir um argumento teológico em cima disso. Como se Deus não reprovasse tal atitude. Talvez você escute isso, eu espero que você escute isso, na verdade, de forma assombrada. Não, pastor, isso é um absurdo. Sim, de fato. Mas de maneira muito contundente, nós deveríamos agir ainda mais quanto a usarmos o nome do nosso Deus de forma vã. Como diz o catecismo, blasfemando o nome do Senhor, blasfemando o seu nome. Mas agora, o Johannes Gerhardus Voss, ele vai extrair aqui desse ensino do catecismo acerca de blasfêmias, que o terceiro mandamento proíbe, um tipo de blasfêmia que ele chama de blasfêmia disfarçada. Blasfêmia disfarçada. E aqui, irmãos, eu lamento profundamente nós termos tão poucas pessoas hoje, aqui na quarta-feira, para ouvir sobre isso. Eu espero que, sendo gravado, possam ouvir posteriormente esse ensino. Porque é o tipo de ensino que ajuda, no caso, por causa do ensino da palavra de Deus, a corrigir algumas questões, a nós nos conformarmos cada vez mais à palavra de Deus, até mesmo em algumas coisas que nós, no primeiro momento, achávamos que não era pecaminoso, não víamos maldade naquilo. De fato, há pessoas que não veem problema com o que eu vou falar agora, e elas possuem alguma sinceridade quanto a isso. Mas lembre-se também que nós podemos estar sinceramente errados, e não é diferente quanto ao que eu vou falar agora. O que seria uma blasfêmia disfarçada? Uma blasfêmia disfarçada é uma blasfêmia dita por quem teme imitar as blasfêmias que são proferidas pelos ímpios, como o modo profano do mundo falar. O uso de blasfêmias disfarçadas é um pecado peculiar aos crentes em Cristo, que tentam driblar as próprias consciências, porque não querem copiar exatamente a marca registrada da blasfêmia do mundo, inclusive na invocação dos seus deuses. E aí vem alguns exemplos aqui. Eu farei a mesma coisa quando eu falei sobre a questão da maneira como se usa o nome de Deus em vão. Vocês lembram disso? Eu citei exemplos de expressões quando se usa o nome do Senhor Deus em vão. E eu frisei, eu estou lendo isso daqui, eu leio com muito cuidado. Escute. Minha nossa, ou nossa, em vez de Nossa Senhora. Meu Pai, em vez de Deus Pai. Vige, ige, ixe ou vixe, em vez de Santa Virgem. Ave, em vez de Ave Maria. E ele cita também aqui, ai Jesus, J-I-S-U-S, em vez de Jesus. Então você escute assim, mas pastor, como é que isso pode ser uma blasfêmia disfarçada? Qual é a conexão com o terceiro mandamento? Qual é o sentido aqui, ou em que sentido o autor, o comentarista está utilizando? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que
essa posição apresentada pelo Johannes Gerhard dos Vos não é uma posição isolada dele. É um cara estranho do século XX, escreveu um comentário e ele era neopuritano. Irmãos, essa é a posição reformada. Claro que foi da palavra de Deus. A gente não é familiarizado com esse ensino. Essa que é a verdade. Segundo lugar, vamos para a explicação propriamente dita agora com relação a isso. Qual é a conexão? Vamos pensar em alguém falando a expressão completa, primeiramente. Ou seja, no lugar de falar minha nossa ou nossa, fala Nossa Senhora mesmo. O quê? Um protestante falando Nossa Senhora? Não. Escute bem. Um protestante reformado que declara, um presbiteriano, que o Papa é o anticristo, ele fala Nossa Senhora? Quem é Maria para um papista? Na teologia católica romana, eles não vão afirmar que Maria, ela é uma deusa, eles não fazem isso, eles não colocam isso em termos teológicos. Na verdade, eles tentam o máximo possível defender a ideia de uma veneração distinta da adoração. Eles não argumentam em favor de adorar a Maria, eles não fazem isso, teologicamente falando. Todavia, na prática, toda a teologia mariana aponta para uma divinização de Maria. Até mesmo o fato dela ser chamada de Senhora. Um atributo, dentre outros, divino, é dado a ela. Maria não é Nossa Senhora. Ela não é, ela é nossa irmã. Que tem que ser respeitada, é claro. Mas ela não é Nossa Senhora. Quando alguém se refere a Maria como Nossa Senhora, e lembrando, não dá para apartar isso. Essa expressão ela é cunhada pelos papistas. Quando alguém chama ela de Nossa Senhora, está chamando-a por uma nomenclatura, por um atributo que pertence a Deus somente. Ele é o nosso Senhor. Somente Ele é o nosso Senhor. Por favor, não tente usar de malabarismo para isso, para querer você defender esse tipo de termo, de nomenclatura, se valendo, por exemplo, de chamar o seu pai e a sua mãe de Senhor e Senhora. É óbvio, é uma questão, mas mesmo assim eu vou explicar. É uma questão de obviedade, de clareza, de que como o céu é azul, que a grama é verde, que são distintas as coisas aqui. É claro que são distintas. O meu pai, eu o chamo de Senhor, mas eu jamais o chamo de Senhor como eu chamo o meu Deus. Ele não é um Senhor igual ao meu Deus, ao Deus único e verdadeiro. Existe um sentido de respeito, de honra, de cuidado para com a autoridade, sem dúvida. Mas a forma como isso é usado, ou a expressão, a nomenclatura como é usada para Maria, é usada para Maria em termos de atributos divinos. Pastor, como assim? Só pelo fato de senhora? Não, não é só pelo fato de senhora. É pelo que ele carrega, que está embutido a ele. Ela é, no caso, o papista falando, ela é minha senhora porque ela me governa, porque ela me orienta, porque ela atende as minhas orações, porque eu canto e louvo a ela. Então não é a mesma coisa de chamar a minha mãe de senhora. A nomenclatura usada para Maria é carregada de características divinas. Aqui está a razão de usar a expressão Nossa Senhora, ela ser quebra do terceiro mandamento. Como pode ser quebra do terceiro mandamento, pastor, se quebra do terceiro mandamento é falar o nome de Deus em vão? Você perde de vista o que eu estou ensinando sobre isso, quando você raciocina dessa maneira. O nosso catecismo vai falar que é apenas o pronunciar o nome, ou os atributos do Senhor Deus, ou as suas obras, ou qualquer outra coisa da sua natureza, de forma vã. Não é apenas isso. Mas atribuir qualquer característica divina, atributo, nomes, obras, a alguém que não é Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Em vão. E aí, por que é uma blasfêmia disfarçada? Porque o protestante, / evangelical, de forma geral, ele, para não falar Nossa Senhora, ele fala o quê? Como vai dizer o nosso comentarista aqui? Minha, nossa, ou nossa. A ideia é, ele não quer falar
a Maria ou Nossa Senhora, ele vai e encurta isso. Mas a referência ainda é a isso. Pastor, mas culturalmente, irmãos, não interessa se culturalmente se tornou comum em nossos dias. Tem muita coisa que tem se tornado comum em nossos dias, da cultura do nosso país, a gente tem que abominar isso, rejeitar. A cultura do cristianismo, ela é uma contracultura à cultura do mundo. Ela é uma contracultura à cultura do mundo. Eu estou falando, claro, da cultura do mundo no seu sentido do mundo caído, o sistema mundano, secularizado. O reino de Deus, ele avança em oposição a esta falsa cultura, essa cultura demoníaca. E destroçamos isso pelo estandarte do Evangelho. Então não interessa se é culturalmente aceito, se de um tempo para cá tem ganhado mais a ideia de você se expressar como se fosse uma ideia de uma surpresa ou de uma exclamação. Não interessa. O termo tem seu significado exatamente ligado a Maria, nesse sentido que eu coloquei aqui. Quando você pensa também do meu jeito, Virgem, ou Ige, Ishi, como eu citei, o Vixe, Santa Virgem, é a mesma ideia, Talvez você pense assim, pastor, eu não consegui ser completamente convencido. Eu posso entender, por talvez ser um assunto que ainda você está se familiarizando com ele, e tudo bem, no certo sentido você tem uma dificuldade inicial, mas eu quero te fazer pensar também sobre outro aspecto. Como eu comecei lhe perguntando, como nós podemos, uma vez sendo protestantes, querermos ser familiarizados ou termos algum tipo de associação com o romanista? Pastor, mas espera aí, o senhor já ensinou para nós que nem tudo que um católico romano defende, só porque ele defende está errado? Sim, é verdade. Um papista, em seus documentos eclesiásticos, eles vão defender a Santíssima Trindade como uma doutrina bíblica. Não é por isso que eu vou rejeitá-la. É verdade. Só que o ponto aqui é outro. Eu estou falando de uma associação com um papista quanto à sua teologia mariana. Veja a diferença, a discrepância aqui. Eles afirmarem que a Santíssima Trindade é uma doutrina bíblica, não interessa se eles afirmam ou não. É bíblica mesmo. Se isso parece associado com eles, dane-se quem está interpretando dessa forma. Eles não são donos dessa doutrina. Agora, eles são os responsáveis por cunharem, ou no caso, por desenvolverem toda uma teologia idólatra mariana. Então pense por esse lado agora, sobre esse aspecto. Não é no mínimo estranho, você ouvir de um reformado, protestante, presbiteriano, essas expressões? Vixe Maria, não é não. Não é, não sou para você nos ouvidos estranho isso. É claro, irmãos. É claro, e eu sei que isso tem muito a ver com o nosso contexto brasileiro, especialmente nordestino. Isso está muito enraizado em nós. Eu nasci nesse contexto também, como os irmãos estão cansados de saber, passei 16 anos ali, mesmo depois disso ainda usei expressões dessa natureza, desse tipo. Isso aconteceu comigo também, depois da minha conversão. Mas com o passar dos anos, e aprendendo a palavra de Deus, o que nossos pais nos ensinaram também quanto a isso, e claro, e principalmente com a graça de Deus em nossas vidas, a gente se desvencilha disso, a gente consegue se afastar disso. O quanto o teu vocabulário já não foi transformado pela palavra de Deus, desde a tua conversão para cá, eu tenho certeza, você sendo um convertido, o teu vocabulário já sofreu grandes alterações. Então essa é uma alteração também completamente passível de acontecer, possível de se tornar real. Então basicamente, antes de avançarmos, eu apresento 2 argumentos aqui, para o não uso dessas coisas, desses termos aqui. 2 argumentos primários, mas tem um terceiro que eu vou citar agora, em seguida. Primeiro, existe a atribuição de nomes ou de atributos de obras divinas a Maria, nesse caso aqui, pensando em Maria, chamando de Senhora. O segundo argumento que eu apresentei, a associação com o romanismo. E um terceiro argumento, quando um papista utiliza a expressão Nossa Senhora, ele está usando essa expressão como quem está pedindo auxílio, socorro, ajuda.
Normalmente é essa a situação. Acontece uma aflição, algum problema, ele fala, expressa isso. Eu já ensinei aos irmãos que até mesmo quando nós falamos com relação ao nosso Deus, clamamos pelo seu nome, é legítimo fazer, é claro, mas isso tem a forma de fazer isso. As pessoas banalizaram de tal maneira que numa conversa, você está conversando aqui naturalmente com alguém e ela começa a falar o nome de Deus em vão, qualquer coisa, ela fala as coisas assim. Claro que tem um momento para isso. Exemplo, alguém te conta uma notícia muito triste, que te abala, que uma notícia realmente pesada. E você naquele momento clamar o nome do Senhor. Meu Deus, levantar a sua voz em clamor e Senhor, tem misericórdia. Não é pecaminoso isso. Quando eu falei sobre isso, eu disse que era usar de maneira trivial, banal, o nome do Senhor. A ponto de alguns irem infelizmente até mesmo a contar piadas com o nome de Deus, ou então em situações como essa, por qualquer coisa pequena mesmo, sei lá, uma circunstância adversa do dia que ele teve, uma coisa pequena, uma conversa ali, ele falar e pronunciar o nome do Senhor, não no sentido de quem está clamando por auxílio, socorro, mas falar por falar, trivialmente, pecado. Então o nome do Senhor pode e deve ser usado para nós buscarmos auxílio dele, não de forma trivial. Agora o nome de Maria ou de qualquer um que seja considerado como santo na Igreja Católica, intercessor, por que se usa? Qual é a razão? 3 argumentos que eu estou apresentando aqui. Atribuição de características divinas a eles, associação com o romanismo e busca por socorro de alguém que não pode socorrer. Por mais que eles gritem e clamem por ela, eles não passam dos falsos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, que gritavam, esperneavam, e Elias zombou deles. Fala mais alto, talvez tenha viajado. Fala mais alto, talvez esteja dormindo, teu falso Deus. Talvez Baal esteja dormindo. Pode gritar à vontade, ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir. O que eu estou querendo dizer com isso é que não há nenhuma razão plausível, bíblica, teológica, histórica, para se utilizar esses termos para um protestante. Não há. Não há. O uso de qualquer forma, ele diz ainda, de blasfêmia disfarçada, é proibido não apenas pela correta compreensão do terceiro mandamento, mas também pela ordenança do nosso Senhor em Mateus 5, 34 a 37, que diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Eu já preguei nesse texto aqui em nossa igreja, os irmãos vão lembrar isso, mas uma das coisas que esse texto ensina é sobre a solenidade do juramento. É um dos princípios ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus 5, 34 a 37. O Senhor não proibiu o juramento em si. O juramento é algo que o próprio Deus ordenou na sua palavra. Então Ele não está anulando isso. O que Ele está dizendo, uma das coisas que Ele está ensinando aqui, é que nós, em nossa maneira usual de falar, mais comum de falar, ordinariamente falando, devemos simplesmente ser satisfeitos e tratarmos como suficiente sim, sim, não, não. Em outras palavras, o juramento não pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não é assim, existe uma razão para ele acontecer. Em certas circunstâncias. Você não fica jurando o tempo todo. Basta você falar sim, a minha palavra, sim é isto. Ou então não, não é isso. Quando criança, e aqui pensando, é claro, no meu contexto, que foi criado não na fé verdadeira, era muito comum, talvez tenha sido a sua experiência também quanto a isso, para querer dar veracidade à minha palavra, eu falar para algum coleguinha, eu juro, estou falando a verdade. E ainda vem um indivíduo para querer te instigar, né? Jura pela tua mãe morta? E aí você vai lá e tem para poder dizer que a sua palavra é verdadeira. Cristo está falando contra isso. Eu não vou fazer juramento, eu não devo prestar juramento em qualquer circunstância. Não posso tratar de maneira banal também, essa é a ideia, trivial. É solene. Basta, sim, sim, não, não.
alguns exemplos bíblicos de juramentos pecaminosos. Um deles, vá lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e eu peço que você leia do versículo 12 ao versículo 14 de Atos 23. Atos 23, do 12 ao 14. Pode ler. Esse é um tipo de juramento pecaminoso. Uma conspiração formada por judeus aqui para assassinar um homem. Juramento pecaminoso. Qual é o nosso dever quanto a juramentos e votos lícitos? Ouça bem, voltando um pouco para o catecismo, veja lá, ó, a quebra dos nossos juramentos e votos lícitos. Esse é um pecado também cometido contra o terceiro mandamento. Quando nós quebramos juramentos e votos lícitos, isto é, que tem a aprovação da palavra de Deus. Nós temos o dever de cumpri-lo conscientemente no temor de Deus, a despeito de nossas dificuldades ou perdas pessoais. Vai lá para o Salmo 15. O Salmo 15. O Salmo que a gente costuma cantar em nossa igreja. O Salmo 15, ele traz essa verdade, algo maravilhoso aqui, meus irmãos. Veja, versículo 4 diz assim, ó, a parte final do versículo 4, ó, o que jura com dano próprio e não se retrata. Você vê aí, versículo 4, o final dele, ó, o que jura com dano próprio e não se retrata. Esta é uma característica do cidadão dos céus. É claro que Davi, quando escreve esse salmo, nós sabemos que, como pecador que ele era, ele não cumpriu esse salmo perfeitamente. Como nada da palavra de Deus cumpriu perfeitamente, só Cristo cumpre isso. Então, aqui o Salmo 15 aponta para a pessoa do Redentor. Ele é quem é a pessoa aqui desse salmo, ele é o cumprimento desse salmo, ele é quem de fato jura com perda, com dano próprio e não se retrata. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: aquele que é justo, aquele que de fato faz a vontade de Deus, é aquele que, a despeito das dificuldades que possam acompanhar o juramento que ele prestou, sendo este um juramento lícito, um voto lícito, ele não volta atrás, mesmo que isso implique na sua morte. Você pode pensar no contexto do matrimônio, da questão dos oficiais da Igreja de Cristo, do compromisso solene que você fez quando apresentou seu filho para o batismo, ou mesmo quando você fez sua pública profissão de fé em Cristo. São demonstrações, exemplos, de que esses juramentos, eles são sim de fato lícitos diante do Senhor, diante da sua palavra, e não é justificativa. Por exemplo, tem uma perseguição no Brasil contra nós, cristãos, e aí começa pela liderança da igreja. E essa perseguição aberta mesmo, de forma avassaladora, diz assim, olha, nós vamos destituir todos os pastores e quem não se adequar a isso, a gente vai botar na cadeia ou até mesmo botar na guilhotina, enfim. Eu não tenho direito algum, eu não tenho nenhum tipo de liberdade para agora dizer o seguinte, eu não vou então mais querer exercer o ofício de pastor, por causa da perseguição. Ou seja, não é por causa da dificuldade que existe em eu conseguir cumprir o juramento que me dá legalidade para abandoná-lo. Muita gente pensando no casamento. Agora ficamos pobres, eu vou largar esse homem. Ou então a pessoa ficou doente, o meu cônjuge, eu vou largá-lo, vou largá-la, ficou doente. Veja, as dificuldades que elas advêm
em nossas vidas não podem ser justificativas para eu abrir mão do meu juramento lícito. Eu devo cumpri-lo. Ora, no caso na situação do casamento, no contexto do casamento, a pessoa, inclusive, ela declarou isso publicamente, que estaria com o seu cônjuge em qualquer circunstância, saúde, doença, riqueza, pobreza, beleza e feiura também. Então, não é justificativa. O juramento lícito tem que ser cumprido, mesmo que isso possa nos conduzir à morte. À morte. Eu sei, irmão, século 21, 2025, ver esse tipo de coisa é muito estranho. É muito estranho. É difícil demais imaginar isso para nós. Porque qualquer dificuldade, por menor que seja, a gente está disposto a largar a nossa fé. Ou algum compromisso que nós fizemos pactualmente. Mas não é assim para a palavra de Deus. O Senhor trata com muita seriedade, é solene o juramento. Não apenas isso, não apenas com relação aos juramentos lícitos, também com relação aos juramentos e votos ilícitos. É claro que um juramento ou voto ilícito, isto é, contrário à lei moral de Deus, não pode ser obrigado à consciência de ninguém. A lei de Deus não nos obriga a quebrar a lei de Deus. Quando alguém compreende que se embaraçou com algum voto ou juramento ilícito, não tem apenas o direito, mas o dever dado por Deus de repudiá-lo imediatamente. Ele vai estar aqui, Johannes Gerhardus Voss, o reformador Lutero, que compreendeu o caráter ilícito dos votos que fizera como monge católico romano, inclusive o voto do celibato perpétuo, e repudiou essas obrigações ilícitas. Então pense, num padre, ele jurou que seria celibatário pelo resto da sua vida, só que depois disso ele conhece o evangelho de fato, abandona ali a fé papista, ele deve quebrar esse voto? É óbvio que sim, ser celibatário. Como se fosse uma obrigação para ele ser celibatário pelo resto da vida, a Bíblia não impõe isso sobre alguém. Então ele deve abrir mão disso, nesse caso quebrar esse voto, colocando de outra maneira. Todo voto ou juramento ilícito não pode ser praticado. Ele não tem autorização divina. E se ele foi feito, uma vez que a pessoa conheceu que aquilo era ilícito, agora eu descobri que realmente é ilícito, é pecaminoso. Quebra. Deve quebrar. Deve quebrar. Você não está amarrado, não está preso a isso. No meu contexto, dá até uma situação que é até bem fácil de compreender. O meu pai, ele tinha um voto que ele fez com, olha aí o nome, a senhora deles, dos papistas, que eles chamam de Nossa Senhora da Saúde. É mais um título para Maria. Anualmente, desde quando eu me entendo por gente, nós íamos até ali a minha adolescência, próximo à minha conversão. Na verdade, depois da minha conversão eu fui ainda com eles, eu com 16 anos de idade, mas aí eu não fiquei dentro da igreja, da igreja de Roma lá, eu fiquei em outro lugar, mas acabei indo também. Então, ele tinha feito um voto, porque o meu irmão, que é mais novo do que eu, 2 anos, ele nasceu com um problema de saúde bem grave, algumas dificuldades lá. Hoje é bem de saúde, mas aconteceu isso. Foi uma gravidez, foi um parto difícil, tudo, minha mãe teve. E aí, meu pai fez esse voto. Todo ano, meus pais iam para a missa toda semana. Mas todo ano, por volta de agosto, setembro, nós íamos para o Mucuripe, e ficávamos lá, íamos 2, 3 vezes, até mais, dependendo da situação, para acompanhar as missas lá e também fazer a peregrinação, né? Aquelas romarias, andando lá pelo Mucuripe, lá com a procissão lá com o pessoal. Então, quando meu pai foi convertido ao Senhor, em 2008, ele imediatamente, irmãos, ele deu fim às imagens de escultura que ele tinha em casa e, claro, não mais cumpriu tal voto. Por quê? Porque era ilícito. Ilícito. Quem livrou a vida do meu irmão não foi Maria, mas foi Deus. Foi Deus. Interessante porque ele vai agora apresentar aqui
um personagem bíblico que não quebrou um voto, ou um juramento, nesse caso, ilícito. Ele vai citar um que não quebrou um juramento ilícito. Quem foi? O rei Herodes, ao ordenar a decapitação de João Batista. Atente-se a isso, como é interessante o comentário que ele faz aqui, ó. Até eu quero utilizar, inclusive, tenho planos para utilizar isso aqui em outro momento na minha vida, em termos de escrito. O juramento de Herodes era ilícito. Ele não tinha o direito de prometer à filha de Herodias tudo o que ele quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Você lembra da passagem? Ele vê lá a moça dançando e tudo mais, e ele embriagado e cheio de coisa na cabeça, ele vai, o que é que ele faz? Ele diz para ela, olha, tudo que você me pedir, eu vou lhe dar, até metade do meu reino. Ele não podia prometer isso a ela. Por quê? Veja a explicação. A sua autoridade sobre o reino era um encargo sagrado, uma mordomia a ser exercida segundo a lei e a justiça, não algo dispensado por um capricho insensato. Então, um governante, ele é um mordomo também. Eu, como ministro do Evangelho, sou um mordomo de Cristo. Você é um mordomo, nós somos mordomos. Nós administramos aquilo que não nos pertence. É do Senhor Deus. É do Senhor Deus. Eu já vi pastores, teólogos pentecostais interpretando o Salmo assim, da seguinte maneira. Está vendo? A Bíblia diz que o céu é do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens, então a terra é nossa. Peraí. De fato, Deus nos deu a criação, mas como mordomos. Nós somos administradores daquilo que pertence ao Senhor Deus. A terra é dele também. Então, eu administro aquilo que pertence ao Senhor Deus. Isso se refere ao meu casamento, aos meus filhos, à igreja, no caso aqui, eu que sou o pastor, a igreja que eu pastoreio. A igreja não é minha, o púlpito não é meu. A gente usa essa linguagem, mas tem que ser muito bem colocada. Lá na minha igreja, claro, no sentido de ser a igreja que você congrega, ou nesse caso, a igreja que eu sirvo como pastor. Lá na minha igreja, ou lá no meu púlpito, tudo bem, mas qual o sentido? Que eu administro, que eu sirvo como mordomo. Porque, em última instância, esse púlpito é de Cristo. É dele. Assim como é a nação. Não é do presidente Lula. O Estado do Ceará não é do governador do Estado, é humano, não é. É de Cristo. E toda vez que um governante governa contrário a Cristo, ele é um péssimo mordomo. E prestará contas com o seu Senhor. Herodes fez isso aqui. Ele prometeu algo que ele não podia prometer àquela moça. Por agir insensatamente, jurar impiamente, Herodes deveria confessar o seu pecado e quebrar o juramento. Porque quando ele promete, aí vem, ela influenciada pela sua mãe, fala, a cabeça de João Batista, num prato. E aí o que ele faz? Aquele era o momento para ele já falou uma insanidade, ele já agiu de forma contrária à sua vocação, à sua mordomia. Não, isso eu não posso fazer. Ele cede. Porque ele tinha empenhado a sua palavra publicamente. Ele não queria passar aquela vergonha. Aquela espécie de perda moral que ele passaria. Você não prometeu, Herodes? Você não jurou que daria? A moça pedindo, agora conceda. Conceda. Isso nos chama a atenção, irmãos, para as palavras que nós proferimos. A palavra de Deus nos alerta contra isso. A gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Inclusive quanto ao que nós nos comprometemos. Todos nós temos a tendência, alguns mais do que outros, de sermos muito velozes em pronunciarmos algumas coisas. E acabamos nos comprometendo pelas nossas próprias palavras. Isso é perigoso. Certamente que se você fizer isso e você entender que cometeu um erro, você deve voltar atrás. Eu falei isso, mas eu não devia ter falado isso, me perdoe, eu errei. E você volta atrás, não cumpre aquilo, ou não faz aquilo que você disse que ia fazer, você vai perceber que é pecaminoso. Caminhando para o final, ele coloca assim ainda, por que é errado murmurar e contender contra os decretos e a providência de Deus? Por que é errado murmurar e contender contra os decretos e providência de Deus? No catecismo vai dizer assim, murmurar contra, contender com, esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. O que é errado? É sempre errado murmurar e contender contra os decretos e a providência de Deus. Sempre. Sempre é errado murmurar e contender com os decretos e a providência de Deus. Primeiro, porque tal conduta demonstra espírito de rebelião contra a soberania de Deus. Quem se queixa acha que é competente o bastante para julgar os atos e os decretos de Deus e para lhe pedir contas.
É isso que o murmurador faz. Lembre-se que existe uma diferença, biblicamente, entre murmurar e você apresentar a sua causa para o seu Deus. Os salmistas fazem isso, os profetas fizeram isso, apresentar a sua causa para o Senhor. Qual é a diferença? Tenha isso em mente, essa ilustração, isso vai te ajudar. Quando você apresenta a sua causa para o Senhor, a sua queixa, você apresenta para o Senhor como Ele sendo o seu juiz. Ele é o juiz. Você está pedindo para que Ele venha julgar. Senhor, julga a minha causa. Você clama a Ele para que Ele venha julgá-la. Claro, na dependência de Cristo. Quando você murmura, a tua acusação é contra Ele. Ele não é mais o juiz, nesse caso, na segunda ilustração. Ele passa a ser o réu. Na murmuração, Deus é o réu em nossa fala. Nós estamos acusando de algo. Então isso é um grave pecado. Diferente de clamar a Ele por sua justiça e misericórdia. Segunda razão, porque tal conduta implica na falta de fé, na bondade e no amor de Deus. O queixoso, nesse caso, o murmurador, não se dispõe a esperar pacientemente que Deus o livre das dificuldades, tribulações ou pobreza. Ele acha que Deus é realmente um Deus de bondade e amor e Ele deve livrar imediatamente seu povo. Essa exigência implícita pelo socorro imediato de Deus é totalmente contrária à atitude de fé, que é a disposição de esperar pacientemente que Deus providencie a libertação conforme o seu tempo e modo. Pastor, mas isso não é contrário, essa interpretação não é contrária ao próprio salmista no Salmo 70? Apressa-te, Senhor. Não, não é contrária, porque a expressão lá, a ideia do Salmo 70, assim como qualquer momento que a palavra de Deus coloca nesses termos aqui, é no sentido de clamar ao Senhor pelo seu auxílio. Não é impondo isso a Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer o mais rápido possível. Faz isso, Senhor. Não. A ideia de socorro, meu Senhor, eu estou sucumbindo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, me socorre. Hoje, Senhor. É diferente de você falar em termos de que como se Deus tivesse a obrigação de fazer aqui e agora o que você quer que Ele faça. Demonstrando falta de fé nele. O que quer dizer esquadrinhar, última questão, com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus? Esquadrinhar com insolência e aplicar mal os decretos e a providência de Deus. Esquadrinhar com insolência os decretos e a providência de Deus é rebuscar os segredos de Deus, motivado por curiosidade e não por uma atitude irreverente. Quem investiga atrevidamente os segredos de Deus, recusa-se a reconhecer o mistério essencial de Deus e de suas obras, buscando satisfazer a sua curiosidade pecaminosa pela compreensão de Deus e pela aquisição do total conhecimento das suas obras. Isso é pecado, porque implica na negação do mistério e da infinitude transcendente de Deus, e procura colocá-lo no mesmo patamar da humanidade. Também é pecado com relação ao primeiro mandamento. Eu já ensinei isso para vocês. É o seguinte: a Bíblia não desaprova, pelo contrário, ela aprova, ela ordena que nós conheçamos ao nosso Deus. Devemos prosseguir em conhecer ao nosso Deus, buscá-lo mesmo. E nós buscamos conhecimento de Deus através da sua revelação. Geral, na criação, bem como também especial, na sua palavra, tendo como foco principal a pessoa bendita do nosso Redentor. Então devemos conhecer a Deus, conhecer mesmo profundamente o nosso Deus, através da sua revelação. O que é o esquadrinhar com insolência? O esquadrinhar com insolência é quando alguém, eu vou resumir isso, tá? A ideia seria essa: é alguém que não é satisfeito com o que Deus se revelou. Ele quer mais do que isso. Mas pastor, não é lícito eu querer conhecer mais ao Senhor? Veja, não é nesse sentido. É no sentido de que ele quer ir além, nesse momento agora, do que Deus já nos deu. Já nos deu agora. Então, deixa eu dar um exemplo disso para ficar mais claro. Por mais que a doutrina da Santíssima Trindade seja uma doutrina bíblica, está revelada para nós, no Antigo e Novo Testamento, a Santíssima Trindade, que Deus é um, e subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, essa revelação ela não é exaustiva. Existem questões misteriosas relacionadas a isso. Então, nesse sentido, se alguém quiser ultrapassar tais limites que o próprio Deus impôs na sua revelação, é uma esquadrinhação insolente, porque passa os marcos que o próprio Deus colocou.
Outra coisa é você dizer, um dia, se for da vontade do Senhor Deus, eu gostaria de conhecer mais sobre o seu ser, seus atributos, suas obras, cada pessoa da Santíssima Trindade. Na eternidade, eu quero conhecer mais sobre o Senhor. Aí é outra coisa. É sempre presente com o que Ele nos forneceu de revelação. Eu devo ser satisfeito. Eu devo fazer aquilo que os reformadores falavam. Pensando aqui, dentro deles Calvino, com relação a onde a Bíblia se cala, eu também devo me calar. Também devo me calar. Muita coisa é dita num púlpito e também dita entre pessoas na igreja, exatamente por essa razão. Por ir além daquilo que Deus revelou. Não tem amparo na palavra de Deus. É um esquadrinhar com insolência a revelação divina. É ir além dos limites. E aplicar mal os decretos e a providência de Deus, consiste em inferir deles conceitos errados, ou em usá-los como desculpa para pecados de todo tipo. Vamos lá, um exemplo que ele vai dar aqui com relação a aplicar de forma errada, pecaminosa, o decreto divino. Quem diz, se Deus me predestinou para a vida eterna, com certeza receberei a vida eterna sem precisar aceitar Cristo, nem viver uma vida cristã. Você já ouviu isso? Esse é um argumento utilizado contra nós calvinistas reformados. Então, se for assim, se Deus já predestinou quem vai ser salvo, então não preciso nem acreditar em Jesus Cristo. Tá bom, posso acreditar, mas não preciso me envolver, me aplicar à santidade. Isso é pecado. É aplicar mal os decretos de Deus. Já explico por quê. Quem diz, conheço quem trabalhe 7 dias na semana e enriqueceu. Eu estou lendo isso aqui, viu? Nem alguém fala, eu posso estar trabalhando nessa tecla, né? Porque é uma questão cara para os confessionais. Não, de fato é, mas o comentarista está falando aqui. Conheço quem trabalha 7 dias na semana e enriqueceu. Deus os fez prósperos. Isso mostra que ele não espera que se guarde o Shabá nos dias presentes. É culpado de aplicar mal a providência de Deus. Nos dois casos, dos decretos e da providência de Deus, um estudo criterioso da Bíblia exporia o pecado de aplicar mal tanto os casos citados quanto todos os outros. Por que isso é aplicar mal o decreto? E aqui eu vou arrematar, né? Faço a explicação e a gente conclui. Com relação à salvação, pegando esse exemplo que ele citou, o mesmo Deus que decretou que tais indivíduos seriam salvos, decretou os meios pelos quais seriam salvos. E decretou as boas obras que acompanhariam a nossa salvação. Então isso vai fazer uma divisão que não existe no decreto divino. Ele decretou todas as coisas. E a obra de salvação envolve nos conceder o dom do arrependimento, o dom da fé, as boas obras como consequência disso, frutos disso. Então alguém dizer, eu não preciso. Ora, você está indo contra a teologia dos decretos. Não, isso nós ensinamos. Isso é um espantalho, é bater no espantalho, é falso. É falso. É uma má aplicação dos decretos divinos. E da providência, do mesmo jeito. Quando alguém diz que eu conheço tal pessoa que prosperou, mesmo quebrando domingo, toda semana. Tem vários problemas com essa fala aqui. Primeiro, você está dizendo que Deus aprovou um pecado. Deus abençoou aquela pessoa, mesmo ela em pecado. Como se Deus tivesse algum tipo de cumplicidade com o pecado. Outra coisa é tornar exceções em regra. Como se fosse ordinário, comum acontecer. Outro problema seríssimo com essa fala é a definição do que é bênção. Lembra do Salmo 128? Foi que eu ensinei sobre isso. No salmista, no Salmo 128, vai nos ensinar, no caso do Senhor Deus, através do salmista, que ser abençoado por Deus não é simplesmente você ter muitos recursos. Não é você ter um trabalho, simplesmente isso. Ter uma esposa, ter muitos filhos, não é simplesmente isso. Estar cultuando ao Senhor, a nação prosperando, não é. Ser abençoado ali, que envolve, é claro, quem é o abençoado? É o que teme ao Senhor Deus e guarda os mandamentos. Ser abençoado
é aquele que tem contentamento no que Deus provê. Então, quem disse que ímpios que, vou usar a palavra que é utilizada para eles, tá? Que prosperam financeiramente, são ricos, não estão nem aí para o domingo, quebra o domingo, não cultuam, não estão nem para Deus, estão sendo abençoados. Isso não é bênção, irmãos. Isso é uma maldição sobre eles. Todo o dinheiro, as riquezas, os poderes, as conquistas, tudo que eles têm tido em suas vidas, vai virar pó isso e servirá de testemunho contra eles. Isso não é bênção. Esse é o problema também, a gente define como se fosse algo abençoado. Não é. Não há temor de Deus, não se guardam os mandamentos, não estão em Cristo. Por mais que tenham benesses, coisas que são boas, não são abençoados. Não são abençoados. Cuidado para não aplicar incorretamente os decretos ou a providência de Deus. Eu sei que nem sempre é fácil ler a providência do Senhor, por causa do nosso pecado, nossa dificuldade de interpretar as coisas. Mas o Senhor não nos deixou, como ouvimos domingo à noite, a segunda parte do sermão de Jeremias, não nos deixou desorientados. Ele nos guia, ele guia o seu povo como o bom pastor que ele é. E ele guia pela sua providência. Se buscarmos dele, na sua revelação bendita, em oração, orientação, ele nos dá. Ele de fato nos dará. Mas no primeiro momento nós tenhamos dificuldade de colocar em prática, aplicar a providência. Mas o Senhor é misericordioso. Quantas vezes aconteceu isso conosco, com você, eu imagino? Pensamento nebuloso, tudo escuro, com dificuldade de tomar uma decisão, e buscando em oração, pedindo ao Senhor Deus, buscando os meios, pela oração, na palavra, conselhos de pessoas mais sábias, mais conselhos da palavra, como uma lâmpada, houve iluminação na sua mente. E você compreendeu algo sobre aquilo, e você, vou aplicar dessa forma, porque Deus está me guiando nesse sentido para tomar essa decisão. É de acordo com a sua vontade. Aqui a gente conclui essa segunda parte dos pecados proibidos pelo terceiro mandamento. E se Deus nos permitir, na próxima semana nós veremos a continuação disso ainda, falando sobre outros pecados proibidos por esse terceiro mandamento.